Bem-vindos ao Mise en Place, o meu e o seu podcast semanal de gastronomia. Nós estamos aqui com uma iguaria mundialmente conhecida, mas que só aqui em Minas Gerais que a gente tem o dom e as manhas de fazer. Estamos aqui com a Luíse. Luíse, bem-vinda. Obrigada, prazer. Ela é responsável por essa iguaria mais deliciosa, mais gostosa do mundo. Acho que não perde para nada, né? Jamais. E me conta, Luíse, como é que foi essa trajetória do queijo ao pão de queijo? Vou começar falando uma frase nossa lá que a gente gosta muito. Enquanto isso, eu vou me alimentando. Vai degustando. Pão de queijo é mineiro, mas combina com o Brasil inteiro, você concorda? Ó, gostei. Gostei, esse é nosso slogan interno. Gostei. Então, a Mais Mineiro tá no mercado há 15 anos, né? A gente atende todo o Brasil, né? E a ideia surgiu através do sonho do meu marido. Ele é consultor especialista em massas, né? Assim, a gente falava, acho que agora já tem, mas era o único consultor especialista em massas do Brasil. Uau. Massas em geral? Só que ele focou em pão de queijo. É uma história engraçada que ele fala que ele tinha uma pastelaria ali na contorno com o Amazonas, no Pio 12. Sim. Ele tinha uma pastelaria ali e ele vendia muito pastel frito. E o pastel frito dava muito trabalho. Um dia um rapaz chegou lá vendendo... A massa de pastel dá trabalho demais pra fazer, eu já fiz do zero. E aí ele falou que... Chegou um rapaz vendendo um saquinho de pão de queijo congelado pra ele e falou assim, açaí vende junto. Resumindo, é isso. E quando ele vendeu o pão de queijo assado, ele viu que dava muito mais retorno do que o pastel. Do que o pastel. Com isso, ele falou, esse rapaz vai passar de novo, vou comprar. E o homem sumiu. Aí, foi quando ele descobriu a paixão dele. Ele, através de degustar mesmo o pão de queijo, ele foi atrás da receita perfeita, vamos dizer assim. Não, essa receita tá... E ele passou, né, tem a história dele depois, a gente conta. E ele passou a desenvolver, ficou conhecido no Brasil inteiro, depois, né, fora também, fez muitas consultorias de pão de queijo fora. Ficou muito tempo na Irlanda. O pão de queijo bom é aquele que ele eu chamo de carnudo, né? Que ele tem massa por dentro. Isso. Tem uns pão de queijo, na hora que você assa, fica oco, né? Só tem a crosta, Isso. né? Mas esse daqui tá delicioso. E esse oco é o famoso pré-mistura igual de bolo, né? Então, muita gente aí tá comprando pré-mistura, acha que tá comprando de fábrica, fora né? de Minas Gerais é o mais comum de se ver, né? Isso, pois é. E aí, ele se especializou em pão de queijo, através de estudos e da própria degustação do paladar. Uhum. Ele sabia te falar o que acontecia com o produto, desde da parte mesmo estrutural, igual você tá vendo aí, que não murcha, da textura, né? Até mesmo a parte, a gente fala assim, das características sensoriais do produto, das características mesmo de questão dos ingredientes. E ele foi se especializando nisso. Com isso, eu conheci depois de vários anos já nessa área. Eu sou arquiteta de formação. E ele falou que o sonho dele era montar uma indústria. Só que ele procurava alguém para montar junto com ele. Por quê? Porque ele não ficava muito tempo aqui, principalmente fora do Brasil. Uhum. Então, tinha vezes que ele passava literalmente 24 horas no mês aqui. Porque a gente acha que as fábricas estão aqui, e não é, né? Nós temos muitas fábricas, né? No Centro-Oeste e no Sul tem muita fábrica. Legal. Como a especialidade dele é massa, então não seria só o pão de queijo. Ele dá consultoria também em pão francês, todo tipo da linha de pães e de massas em geral. E panificação no geral. Panificação em geral. E ele falou que, né, para ele conseguir ficar aqui mais, né? Ele precisava montar uma empresa e uma indústria, e se ele fez tanta indústria ter sucesso, por que não a gente tentar? E aí, na hora, eu aceitei. A gente brinca que... Eu acho que você não nega fogo pra nada, né? Você viu que eu contei um pouquinho pra você. Ele me fez essa proposta numa terça. Na quarta eu pedi demissão, era seletista. Na quinta ele tava no Sul. Ele tava em Erechim, Santa Catarina. Na quinta ele me ligou pedindo pra eu comprar um jornal balcão. No domingo ele chegou de viagem, a gente procurou o nosso primeiro espaço. Então foi de terça a domingo. E aí a gente começou numa garagem. Ué, você tá igual Deus, então. Em 7 dias você fez a empresa inteira. Só não teve o dia de descansar. Até hoje, né? Até hoje. Depois disso, a gente conseguiu uma garagem, 62 metros quadrados de garagem. O ponto,
A gente escolheu de acordo com ficar perto do Ceasa, porque... Fornecedor, né? E a gente não tinha condições financeiras nem estrutura para ter estoque. Então, a gente comprava aos just poucos. in time, né? Mas bem pouco mesmo. Então, assim, nossa primeira maceira, né? Ela tinha capacidade de 60 quilos, mas a gente fazia nem 30 quilos de massa com medo de não vender, né? Porque uma coisa Aquela insegurança do novo empreendimento, né? Uma coisa é você ser consultor, igual ele rodava aí o mundo. Outra coisa é você trabalhar agora no tete-a-tete ali, né? E produzindo e vendendo. Ali, né? Ele vendia serviço, ele passou a vender produto, né? Então, existe uma diferença muito grande. Pulando um pouquinho com menos de um ano, as pessoas daqui, ele parou a consultoria, por respeito, né, claro, e ética, e rapidinho, né, vamos dizer, as empresas maiores ficaram sabendo que ele tinha montado a fábrica. Então... Como ele já era conhecido no mercado, né? Isso. Então, assim, a gente foi denunciado para vigilância sanitária, com menos de um ano. Os invejosos, né? E a vigilância... Assim, a gente não tinha conhecimento, sabe aquele negócio assim, tava bonitinho, arrumadinho, mas eu não tinha tanto conhecimento na época, tanto da parte de legislação, parte regulatória, quanto também de administrativo, não sabia nada. E aí, o famoso, a gente começa para depois ver o que vai fazendo, né? Eu brinco que é assim, você desorganiza a casa, aprende para crescer, desorganiza de novo. É sempre assim, a gente só cresce desorganizando. O povo fala, não, é mais fácil. Não, pra crescer vai ter uma desorganização num patamar, vai ter outra desorganização. Então, a gente começou assim. E com isso, a vigilância foi. Eu gosto muito de estudar legislação, sempre gostei. Quando ela foi me falar que eu passei a ter conhecimento do que ela estava falando, ela me questionou que a minha área útil não comportava a minha produção. E foi a hora que eu, na época, achei que eu tava Porque vocês estavam produzindo demais no espaço pequeno. Isso, só que aí que tá. A minha pergunta pra ela foi, quanto que pode por metro quadrado? Ela falou, não sei. Falei, me mostra na legislação. Não tem. Aí eu falei com ela, e quanto você acha que eu produzo por metro quadrado? Foi quando brigar com o fiscal, gente, não dá certo. Não dá. E aí... E nem comprar fiscal, né? E aí, o que aconteceu? Eu vi que ali tinha uma coisa errada, né? Então... Eles não foram lá legislar, né? Eles foram lá pra, desculpa o palavreado, mas pra encher o saco. E vamos dizer, a mando de alguém. Com certeza. Com certeza. E aí, com isso, eu fiquei revoltada. Igual no aeroporto, né? Você foi selecionado aleatoriamente. Aleatório. Tem uns 10 ali já te vigiando há muitos anos pra aleatoriamente você ser sorteado. É isso aí. E aí, eu falei, chamei, foi quando eu conheci uma empresa que ela estrutura a empresa para vigilância sanitária. Essa empresa está comigo até hoje, né? Há 15 anos atrás eu a conheci. Falei com ela, me ajuda aqui e tal. E por mais que a gente organizava, ela voltava, a vigilância voltava e falava que estava faltando alguma coisa. Até que eu falei assim, vou sair daqui. E aí, com um ano de empresa, a gente procurou um galpão. Nós que fizemos a mudança. E eu falei assim, agora, eu quero provar para ela, não é a questão de que eu me organizei. Eu quero provar para ela que eu sou a melhor. Aí foi quando eu comecei a estudar RDC, foi quando eu me apaixonei por essa parte regulatória, mais ainda. RDC, para quem não conhece? É a parte da regulação dentro de qualquer lei, né? Vai ser uma resolução, vai ter a resolução nossa. É tipo o padrão a ser seguido. Isso. E a gente, o que acontece? A área de alimentos, ela é uma área de risco, igual um hospital. Então, a gente está dentro da parte regulatória da saúde. Eu equiparo muito o médico com o cozinheiro, em suas devidas esferas, mas é muito parecido. E aí tá a prova para você que a gente está na mesma legislação, tá? O grau de risco que é diferente. Então, hoje, atualmente, a gente está no anexo 11. Antes, a gente ficava no anexo 10, só mudou o nome. O que esse anexo ele vai falar pra gente? Como que vai ser uma estrutura físico-funcional em relação a uma fábrica de alimentos em geral, tá? E aí, a gente pode englobar como se fosse cozinha industrial, né? Qual que vai ser a diferença da gente chamar de cozinha industrial para uma indústria de alimentos? Tudo que eu pego matéria-prima e transformo em produto acabado,
É indústria, é a transformação, vai ser fábrica, fabricação. Então, eu peguei e destrinchei essa legislação. Destrinchei. Quando eu fui ver, a gente atendia 100% da legislação. Dentro de toda a legislação vai ter... Você já estava escrevendo artigo para colocar lá, né? Dentro da legislação vai ter o seguinte, o que é obrigatório e o que é satisfatório. Então, os dois eu transformei em obrigatório. Então, tudo que falava que poderia fazer de tal forma, eu transformei em obrigatório e fiz. Tem que ser. E aí nós fizemos a primeira mudança nossa. Vamos chamar de primeira expansão. Com isso, a gente foi crescendo. Eu gosto de contar que a gente inaugurou em 2012. Tive todo esse problema até 2013. Eu fui ter minha primeira equipe de venda em 2018. Uau! Mas como é que você fazia? O produto se vendia sozinho. E aí foi tendo um crescimento. Aí a gente, né, ficou conhecido, estruturamos a marca. Ainda brinco que eu tenho... O meu desafio maior é a questão do brand. Não tem jeito. Eu digo que hoje, para você fazer um trabalho de crescimento de marca, ou vai ter muito investimento, muito, ou vai demorar muitos anos. É porque o pão de queijo, se o produto pão de queijo, ele anda muito bem em todas as classes, né? Desde a mais baixa até na mais alta. Isso, eu brinco que é um produto que ou você vai dizer que ele não tem persona, ou que ele atende todas as personas. A única pessoa que a gente não vai atender é quem é intolerante à lactose. Esse produto, ele tá na dieta dentro de um hospital para um idoso, ele tá na introdução alimentar de um bebê, ele tá numa dieta que você for no nutricionista, ele é um produto, né? A gente fala assim, o que que... Eu brinco, eu tinha 2 clientes muito grandes antes da pandemia. Era a lanchonete dos 2 maiores cemitérios daqui. Vocês não têm noção do consumo de pão de queijo de madrugada. De madrugada? Porque antes velava corpo a noite inteira. Virava-se à noite. Depois, na pandemia, foi proibido. E agora voltou, os velórios são só de 2 horas. Sim. Então, assim, né, a gente teve essa perda aí. Eu brinco assim, não tô torcendo pra ninguém morrer não, viu, gente? Mas eram meus maiores clientes. Mas é a única certeza que a gente tem na vida, né? Era um dos meus maiores clientes. Outros, eu só trabalho com o mercado B2B, tá? Só trabalho com food service. Tenho sim um projeto de trabalhar com supermercados, né, para atender o consumidor final, mas não é nosso foco. Esse foco, esse tipo de cliente, ele surgiu aleatório, porque quando você quer vender, você vende para qualquer pessoa. Sim. E aí eu comecei a vender. Você não quer o produto parado lá no seu estoque, né? Isso. E quando a gente começou, era só eu e ele, né? Então a gente produzia e ia embora, literalmente, tomava banho, vestia uma roupa e um ia para um lado, outro para o outro com um saquinho para vender. Então, assim, quem a gente acertava, a gente comemorava. Eu brinco que hoje em dia as coisas passam e a pessoa não tira de você a história. Porque eu lembro da gente comemorar tomando vinho, assim, porque eu vendi 3 quilos de pão de queijo. Então, eu acho que a persistência... Isso é muito gratificante. Né? Nossa, ninguém te tira. Pulando um pouco a história, né? Para vocês todos que me acompanharam aí, né? Eu fiquei... Esse tempo que a gente ficou no exterior, morando no exterior... A frase que um falava pro outro todos os dias era esse. Esse sonho que você tem hoje, ele é pago pelo sonho que você acreditou há 15 anos atrás. E acreditar no processo, né? Demanda um tempo, a constância, é fazer aquilo ali todo dia, não desistir. Vai ter empecilhos no meio, vai ter dificuldades, vai ter tristezas e alegrias. O negócio é continuar fazendo. Com certeza. E eu falo que a gente tem que ir aperfeiçoando. Né? No caso dele, né, como consultor, ele continuou os estudos dele. Hoje, né, ele volta mais o trabalho dele, o tempo dele para food tech. Então, ele trabalha agora só com inovação, com aditivos, produtos inovadores. Na área da gastronomia. Eu brinco que dá um livro a história. E algumas empresas multinacionais de aditivos alimentícios, talvez vamos falar um aroma, um conservante, alguma coisa, manda para ele experimentar no paladar se aquilo vai ser aprovado. Após ele aprovar, as empresas colocam em linha. Então, assim, eu falo então que foi... Então, ele é quase um controle de qualidade. Eu falo que ele foi fazendo esse trabalho e foi aprendendo, e do lado de cá, a gente com o administrativo, financeiro e processo, a gente também foi aprendendo. Eu vi que eu não sabia de administração, porque eu caí de paraquedas na história, né, na época. Arquiteta, né? E o que aconteceu que é interessante foi isso. A gente abriu a empresa em janeiro
de 2012. E aí eu falei, eu preciso fazer administração. Aí fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, com ênfase em finanças. Eu fiz lá também. Fiz Fundação Dom Cabral. Só que eu reparei o seguinte, quando eu fui denunciada, eu fui atrás de quem estruturava essas cozinhas industriais. E o que eu encontrei foi essa parceira minha, mas onde ela olhava a parte de qualidade, não de estrutura em si. E aí eu reparei o seguinte, agora eu preciso de um AVCB, que é a parte do Corpo de Bombeiro. Nossa, agora eu preciso de intervenção à questão viária, que lá no nosso caso é Transcom, mas aqui seria BH Trans, por exemplo. A parte da parte de esgoto, a gente tem também que entregar um precende para a Copasa. Falei, gente, é muita coisa. E aí foi a hora que eu falei assim, na hora que eu procurei, tinha um engenheiro para uma coisa e um engenheiro para outra coisa, foi quando eu resolvi me especializar. Então, eu sou a única arquiteta que te entrega todos os projetos em Minas. E aí, eu me especializei em cozinha industrial. Que fantástico. Então, você falar assim hoje, eu quero abrir tudo que tem a ver com cozinha industrial, desde que seja uma cozinha de restaurante, como uma indústria em si, eu vou conseguir te entregar tudo isso. Tanto um projeto estrutural, dentro das normas, quanto a aprovação no AVCB. As normas que vocês aprimoraram, né? Então, assim, eu te entrego isso tudo completo. É como se fosse os alvarás e as licenças. Que legal. Porque você ia atrás de um, você ia atrás de outro, você ia atrás de outro. Então, eu falei assim, gente, gosta de dificultar esse povo, né? E aí, com isso, a gente vai aprendendo. Então, ou seja, eu saí de uma dor, aprendi isso. Ele também foi se aperfeiçoando, né? Depois, a gente foi vendo que crescer é difícil, né? Crescer é difícil, tem a dor. Crescer não é consequência, não. É batalha do dia a dia, né? E aí, eu fui reparando a questão de como um processo é importante. Antes parecia que era a palavra do momento, né? Todo mundo queria falar processo. Acredite no processo, confie no processo. E ninguém sabe. Isso aí. Falei, mas ninguém fala assim, o processo é esse aqui, dá oi pra ele aí. Justamente. E aí eu falei, eu quero ser a prova social disso. Comecei a estruturar processos porque eu via que a ausência de um funcionário, dependendo do tamanho da empresa, ele te pesa muito. Por quê? Se você, aquele funcionário, você perde ele, ele sai. Se você não tiver ali aonde está escrito como faz, você sempre vai depender do outro para ensinar, ou ensinar do meu jeito, ou seguir, não tem um padrão. E aí, com isso, eu fui me aperfeiçoar na área de processos, fiz curso nessa área, depois disso escrevi um livro de gestão de processos, lancei esse livro, não lancei no Brasil ainda, lancei esse livro fora, e vi o quanto isso... O Código do Processo. Tá na Amazon, tá, gente? Tá na Amazon. Quem quiser, tem ele em português também, mas não foi lançado aqui, mas dá pra comprar, tem ele em português também. E eu reparei o seguinte, que os melhores livros, os melhores coachings, vamos falar assim, né? Os melhores consultores, eles têm que ter tido uma experiência. Uma pessoa, quando escreve de uma coisa, ou te ensina uma coisa, ela tem que ter passado. Tem que ter vivido, né? Tem que ter vivido, porque só aquela vivência vai te dizer o que realmente... Porque, por mais que tenha o processo, se você não tiver vivido, você não consegue repassar para o outro. Exatamente. O que eu falo muito, aprender é fundamental, é essencial, mas viver aquilo ali no dia a dia, ali onde você vai realmente aprender a coisa. Eu lembro que quando eu entrei na gastronomia, o pessoal, eu queria montar uma empresa voltada na gastronomia e eu quis aprender a cozinhar, entrar na faculdade para aprender técnicas, para ver os processos, procedimentos que eu posso elaborar, além daquele que eu já sabia ali, né? E várias pessoas me falaram, você só vai aprender a cozinhar quando você trabalhar em restaurante. Porque ir na faculdade, ver aquilo ali, cozinhar ali na sala de aula e tudo mais é uma coisa. Mas na prática, no dia a dia, é completamente diferente. Tanto que tem a maioria dos bons chefes, não estou falando que é grandes, né? Dos bons chefes de qualquer restaurante no Brasil inteiro, no mundo inteiro, a maioria deles começaram praticando e não estudando. Até chegar um ponto que falou, opa, peraí, eu tô limitado aqui, eu preciso aprender. Então, aí vai, aprende, digamos assim, senta a bunda na cadeira e aprende.
Mas a somatória com a prática, que aí começa a te dar excelência. A frase "a prática leva à perfeição", ela vem de muitas vezes depois você ter a teoria. Tem hora que a teoria, ela não é que ela não seja necessária, mas não, tem hora... Ela é fundamental. Ela é fundamental. Né? Só que tem hora que se você pegar a teoria vaga, tipo assim, eu tô com a teoria, mas se eu tiver a prática, na hora que vem a teoria, ou em paralelo ou um pouco depois, você vai lembrar que aquilo que você fez, peraí, deixa eu ver. No meu caso, eu montei a indústria lá, junto com o Roberto. Montou. Na hora que veio a teoria, que era as normas, isso aqui eu fiz errado, isso aqui eu fiz certo. Se eu tivesse estudado, eu não consigo ter a visão. Às vezes dá até uma raiva da gente. Pô, gente, como é que eu não pensei nisso antes? Era uma coisa tão óbvia, né? Mas se você tivesse lido antes, você não ia ver. Exato. Ah, entendi. Entendeu? Como se fosse um pulo do gato, digamos assim. Você fala assim, eu já sabia disso aqui, mas não sabia que era assim. Agora, pensa você pegar um artigo, um estudo, um livro, você lê e você nunca fez. Você fica naquela utopia. Eu creio nisso, sabe assim? Aí você fala assim, sabe quando você fala assim, agora eu vou ler esse livro de novo, que eu acho que eu vou conseguir filtrar mais coisas? Aquela parte ali eu não entendi muito bem, vou dar uma relida nessa parte. Aí você, às vezes, te dá até um outro ponto de vista, uma outra visão da mesma situação. Isso, entendeu? E você falou aí, né, que você fez o curso de gastronomia, vou te contar uma curiosidade, contar pro pessoal. Até 2. O meu menino de 8 anos, desde os 5 anos, ele faz IGA. Mentira. Que interessante. E quando a gente foi embora pro exterior, eu fiz lá também. Foi a dor dele. E lá tinha, e eu não sabia. Tem na América inteira. E eu não sabia. Aí eu tive que pausar o curso dele. Ele tava no curso dos cozinheirinhos. E eu tive que assinar um termo, porque lá começa com 9 anos. Então, eu tive que autorizar o uso da faca, o uso do fogão, porque elas não podiam dar prioridade em cuidar dele pra mim. Exatamente. Se eu já pedi uma exceção. E ele é outro que ama também. Você falou e eu lembrei na hora. Eu falei, tá puxando o pai, não tá puxando a mãe, não. Família, então. Não tá puxando a mãe. Gosta de números igual a mãe, mas eu acho que tá puxando o pai. Mas isso que é o bom dos dois lados, né? Ou vamos dizer que vai pegar o paladar do desenvolvido do pai e a parte numérica da mãe. É isso aí. É a junção dos dois mundos, fantástico. Mas eu acho tão bonitinho. Eu chegava lá, achava a coisa mais linda, ver aqueles menininhos de avental. E é bom começar Os mini-chefs. E ensina muita educação e respeito. Tanto, né, não é só fazer. O cuidar, o limpar, a organização. A higienização no começo, o respeito da hierarquia dentro da cozinha. Eu acho isso fantástico. Entanto, eu levei muito da estrutura organizacional da cozinha para a empresa de transporte, que é a empresa da minha família. Levei muito, aprendi muito na cozinha. Questão de respeitar a chefe. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro estágio, foi no Alma Chef. Eu lembro que quando o chefe chegava na cozinha, ou que na época era o Felipe Ramé, a galera falava assim, ó, papai chegou. E tipo assim, o que ele pedisse, você tinha que parar o que você estivesse fazendo e fazer o que ele mandou. Não importa se você tá lá cortando a carne do presidente da república. Se ele falou assim, agora você vai lá no freezer lá pegar uma verdura pra mim, aí sim, chefe, você para o que você tá fazendo, vai lá, pega, entrega e volta a fazer. Essa parte hierárquica da cozinha, de respeito da separação de brigadas, né? Tem a parte das entradas, dos acompanhamentos, dos frios, dos quentes. A estrutura ali funciona muito bem e eu acho isso fantástico. E eu falei que aprendeu muito organização, educação. Não é só a comida em si, né? É o desejo dele de voltar, vamos ver. Já me pediu. Vamos, então volta. Vou voltar com ele lá. Mas é bem interessante, eu gosto muito. E com essas experiências todas aí de vida e na parte de alimentação, te levou para outros caminhos também, né? Levou. Na questão de gestão, eu falo assim, eu amo a empresa. Nossa, é meu filho. Amo a parte, né, vamos dizer, da empresa de pão de queijo. Só que o meu olho brilha quando eu falo de desafio de gestão. Pegar uma empresa, tentar entender qualquer setor, tentar estruturar, tentar organizar, né? Eu brinco assim, pega a sua empresa e fala assim, vamos deixar ela estruturada para venda? E saber que você não vai vender depois porque ela ficou linda? Sabe assim? E aí, eu descobri que eu gosto de negócios. Eu não gosto Gosto da minha empresa, amo minha empresa, gosto de
Da empresa que produz pão de queijo, sim. Mas o meu olho brilha hoje com negócios, fazer negócios. Eu amo essa área, amo gestão empresarial, fazer negócio e desafio. E é o que a gente falou do aperfeiçoamento, tá vendo? Você começa num ponto e eu brinco que as pessoas que têm mais sucesso na vida, elas não ficam presas num pilar só. Não fica. Olha que você falou da gastronomia, do transporte. A gente não fica, né, só preso num pedestal ali só. Antigamente o pessoal vivia a vida inteira na mesma empresa, né? Fazia carreira, né? Igual eles falavam, empresa de carreira. Isso, vestia camisa e era dito como errado você ir para outra empresa no ramo, não a concorrência em si, mas eu falo assim, sendo concorrente ou não, era isso. E as gerações vieram mudando muito, muito. Hoje a pessoa troca de serviço muito rápido, muito fácil. Antes isso era falta de respeito. Né? Era como se a pessoa tivesse uma doença. Não conversa com ele não, aquele ali estava com emprego garantido em tal lugar e mudou para outro completamente diferente. Olha uma curiosidade, em questão cultural, nos Estados Unidos, olha que interessante. Quando você fala, no meu caso, tá? Eu fiz arquitetura, né, e urbanismo. Me formei em arquitetura e urbanismo e hoje trabalho com gestão de empresa, né? Então, temos uma indústria de alimentos, né? Olha que interessante, quando você conta isso, vamos dizer, para os Estados Unidos, vou falar assim, não é visto com bons olhos. Isso que a gente falou aqui, nos Estados Unidos, acontece o seguinte, se você veio lá, já decidiu qual é a sua carreira, você forma, vai para a faculdade, para eles você tem que continuar naquela carreira. Que é inconcebível você mudar no meio do caminho. Isso, tanto é que quando você vai mexer com parte de visto, você fala assim, nós vamos falar de quê? Mas tem que falar que eu me especializei em tal área, administrativa. Mas o seu currículo, que você é arquiteta, seu diploma é arquiteta. Aí começa aquilo, mas era seu sonho, por que você mudou? Entende? E aí você vê que a parte educacional de lá, ela vem toda desse jeito. Você vem construindo isso, aí você chega no college, começa a escolher, né? Sai do high school ali, chega no college depois, começa a escolher certas áreas que você quer, porque eles acham que aquilo ali é a construção para a vida. Eu falo que aqui um pouco cultural é totalmente diferente. Mas essa cultura nossa foi nos últimos, sei lá, 20, 30 anos, que antigamente também não era muito assim, não. Não, mudou muito. Hoje em dia a pessoa faz um curso e já tá em outra área. É o que aconteceu igual até comigo. A Aline, formada em odonto, trabalha com comunicação, já teve revista e tal. Justamente. E não vai parar tão cedo. Se aparecer, agora vamos brincar de fazer espaçonave, elas vão. Tá vendo? Gastronomia. E é isso mesmo. Então o negócio é não parar de empreender, né? Sempre tentar se desafiar. E eu acho também não parar de estudar. Eu olho muito isso, sabe? Eu brinco porque o meu digníssimo marido, ele fez eu prometer que eu ia parar um pouco de estudar. Aí, o que eu te falei hoje cedo? Lá vai eu procurar uma faculdade, mais uma faculdade. Não, você me contou que você acordava 3 horas... Acordava não, né? Começava a estudar 3 horas da manhã para estudar até às 6 todo dia? Todos os dias, para eu conseguir esse mestrado. Todos os dias. E aí, já chego aqui, nem acabou o mestrado, já tô querendo fazer uma faculdade. Me indica aí uma pós, tô doida querendo. Aí você já veio falar comigo de contabilidade tributária. Tributária tá legal. Então, eu tava na economia, agora você já tá falando pra eu ir pra essa área, eu vou pra essa área. Não, dá pra fazer os dois. Pode deixar. Mas é assim, eu acho que a gente tem que ir se adaptando ao mercado, com certeza. Ainda mais o que tá por vir aí de reforma tributária, essa parte toda aí. E ainda mais a questão da aprender com as dores, né? Igual a gente estava falando, que a maioria das grandes empresas ou os grandes produtos que se firmaram no mercado, a maioria deles começaram na dor da pessoa. Tipo, eu tava afim de comer um pão de... vou te dar um exemplo do meu pudim. O meu pudim eu acho que fenomenal. Ainda não comi um pudim melhor que o meu. E olha que eu experimento bastante. Até tenho que fazer uma homenagem ao Café Palhares aqui, que o pudim deles eu poderia confundir com o meu. E o pão de queijo lá é maravilhoso, você sabia disso, né? É, né? Deixa abaixo. Essa história do pudim eu acho fantástica, porque tem um grande amigo meu que ele fez uma promessa, acho que o pai dele estava passando uns perrengues de saúde, ele fez a promessa de ficar 1 ano sem comer doce, se melhorasse. Aí melhorou e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, qual que você mais gosta de doce? Ele falou, eu gosto de pudim. Eu falei, então pode deixar.
De quanto tempo que falta para sua promessa aí? Ele falou, falta uns 3, 4 meses. Eu falei, não, beleza. Isso foi na época da pandemia, nos meados de 2020. Aí eu falei, não, então tá, então desafio. Em casa, sem fazer nada, eu falei, vou ter que me desafiar para fazer alguma coisa, vou fazer o pudim. Aí eu peguei uma receita de pudim e comecei a fazer. Uns 2, 3, quase 4 meses. Eu engordei 6 quilos. Porque o pudim, às vezes não ficou bom, mas aí você fala, não vou jogar fora. Vou jogar fora. Aí mãe come, irmã come, você come, aí vai comer. Aí quando fica muito bom, come mais. Então, era praticamente o pudim por dia. Nossa. Praticamente. Vamos correr. Aí até chegar na receita. Vou comer um pão de queijo. À vontade. Aproveita o preço. E eu falei, cara, esse pudim ficou fantástico. Aí eu entreguei pra ele. Eu falei, velho, aqui, você falou que gostava de pudim e eu fiz sem contar pra ele. Esse pudim aqui, fiz pensando no você. Aí ele falou, não, pode deixar. Aí ele me ligou no dia seguinte, eu liguei pra ele no dia seguinte, falei, gostou? Eu falei, cara, tô fudido. Eu falei, por quê? Eu tirei só um pedaço pra minha mulher, né, a esposa dele. Comeu tudo. E comi o resto, velho. Aí direto, toda vez, velho, passa aqui em casa, deixa um pudim pra mim. Aí quando é aniversário dele, eu levo um pudim pra ele. Aniversário da esposa dele, eu levo um pudim. Aqui a gente não pode fazer merchan pros outros, não. Mas eu vou te falar um pudim que eu como, que eu sou apaixonada. Diga, vou lá conferir. Então, não sei se ainda tá funcionando, né? Que eu cheguei tem poucos dias. Do Nineto. Nineto? Dentro do BH Shopping. Não conheço. Nineto. Em frente ao Hot Zone. Eu acho que não tem mais. Então você vai ficar sem o pudim. Ou especialidade dele. Às vezes não tá lá no BH Shopping, mas pode ser que esteja em outro lugar. Cenas do próximo capítulo. Nós vamos discutir o pudim. Eu vou procurar o pudim do Nineto pra ir lá. E Nineto, se der bombar isso aí, você, por favor, me dá um pudim. Nós vamos fazer uma troca de pudins. Nossa, que pudim delicioso. Então, eu acho que os melhores produtos, as práticas vieram de dores das pessoas, principalmente se for uma dor particular. Tipo, eu precisava sei lá, às vezes eu preciso desenvolver um processo sei lá, na lavagem dos ônibus lá da empresa. Cara, esse sabão não dá, então eu vou procurar um sabão melhor, vou procurar um procedimento melhor, um jeito melhor de fazer, aí você acaba desenvolvendo. E eu gosto também de equiparar o cozinheiro com o mecânico. Porque o mecânico tá ali para consertar tudo, né? Se não tem uma ferramenta, o mecânico vai se virar. Faz a ferramenta para suprir a necessidade dele. E na cozinha é a mesma coisa, vira todo mundo MacGyver. Né? Que tipo assim, sei lá, acabou a luz, então vamos liga as velas, acende a luz do telefone, pega a ring light, enfia lá e vambora. Liga as bocas do fone tudo. A gente sempre dá um jeito. O negócio é não parar de fazer. E eu acho que tem a ver um pouco com gestão disso aí. Um dia... E esse pão de queijo tava bom? Maravilhoso. Viu, gente? Maravilhoso. Um dia o meu irmão perguntou assim pra mim. Ele trabalha comigo há 12 anos. Tá, mas qual que é a rotina aqui na diretoria, na gestão? Eu falei assim, não gosto de falar que é apagar incêndio, mas é resolver os problemas e ir estudando aos poucos. Surgiu uma demanda, surgiu uma questão... Se você não souber de prontidão, você vai falar, já eu te respondo, e vai estudar. Uhum. E aí isso entra na nossa rotina, que é o quê? De sempre aprender mais para poder passar. Porque senão, mas qual é a entrega? Um dia ele falou comigo, falei, a entrega é isso. Se eu te ligar e te perguntar, tá tendo problema? Não, aqui já foi contornado, já resolvi, tá tudo ok? Tá, pronto. Essa observação e estar ali descobrindo algo quando você não sabe, é o que faz o crescimento também. Exatamente. Eu pergunto à minha mãe, qual que é quando eu comecei lá, né? Ô mãe, qual que é a função do gestor aqui? Resolver pepino. Ela falou exatamente isso, resolver pepino. Mas quanto que vai ter? Às vezes vai ter todo dia, às vezes vai ter nenhum dia. Mas ficando aqui, você vai ver que sempre vai ter um pepino para resolver. Você não consegue falar qual que é a rotina. Não consegue. Mas você definiu bem. A rotina do gestor é resolver problema. E outra, a resolução de um problema ou a resolução de uma demanda. Porque não é nem problema, né? É uma demanda, é de uma demanda. A resolução, ela não necessariamente ela precisa ser de imediato. Sim. Se houver processos, que não é a palavra da brincadeira, tá, gente? É de processo de verdade.
ela não vai ser de imediato. Enquanto aquela resposta não vem, vai ser feito de outra maneira. É melhor você não resolver de imediato e descobrir como resolver, e depois você traz a resposta. O que você vai vir com essa resposta? Na hora que você vier com essa resposta, você resolveu a demanda e você aprendeu. Exato. Se você vai de prontidão e já resolve sem saber o que está acontecendo, só para falar que resolveu, nem sempre você aprendeu junto. Só para colocar um band-aid ali, ou apagar o fogo ali. Você pode até ter apagado o fogo, mas a brasa ainda tá lá. E eu falo que a gente vai tendo essa maturidade mesmo com o tempo. Você falar, que escola que vai te ensinar isso? Nenhuma. Não tem. Você pode até aprender como é que faz, sei lá, um balancete, ver como é que é a estrutura organizacional, questão de RH, questão de estrutura física, layout, você aprende isso tudo. Mas a trabalhar em si é só trabalhando, é só fazendo. E eu falo assim, que não é arrogância dizer o seguinte: você descobre quando você tem sucesso, quando você tem uma das coisas, a capacidade financeira de poder pagar alguém bom para fazer o que você não sabe. Porque se você vai pegar para fazer tudo, você vai falar que você é foda. Centralizar, né? Você vai falar que você é foda. Só que o sucesso, ele não demanda só essa questão da execução. E o seu tempo? Exato. Né? O tempo pra você vir aqui. O tempo, essas brincadeiras de meme da Instagram, pra você buscar um filho na escola. Pra cuidar da saúde. Sabe? Então, o sucesso, ele depende disso. Ele vai depender do seguinte: eu tenho a capacidade hoje de contratar alguém qualificado para fazer o que eu não sei? Se eu tenho, daí é o sucesso. Outra coisa que aconteceu já na empresa. No início, que eu falo assim, no início desse afastamento meu, vamos dizer assim, né? Eu me sentia mal por não saber nome de funcionário. E aí, eu escutei da pessoa o seguinte: mas quem está contratando ou quem está ensinando, uma vez aprendeu com você. Não aprendeu a função, mas aprendeu sobre essa empresa. E se você afastou e ele te ensinou, ali tem o sucesso. Verdade. Ali tem o sucesso. E aí eu falo assim, é um desafio todo dia, porque você não vai conseguir ensinar tudo. Cada hora vai aparecer uma demanda diferente. E às vezes até quando a gente está ensinando, está passando por outro conhecimento, essa outra pessoa às vezes pode até dar uma indagação de às vezes um ponto de vista que a gente não pensou ainda. Eu fiquei ausente fisicamente da empresa 7 meses. Hoje voltei no primeiro dia, assim, né, presencial. E já te roubamos, né? Não estarei sempre, mas fui lá por uma demanda. E o que eu reparei, assim? Que as pessoas, a gente olhar do alto no sentido assim, do todo, tudo está do alto funcionando. Que fala de fora ali. Como se fosse uma engrenagem, e as engrenagens falham de vez em quando, sim. Aquilo é muito gratificante. É muito gratificante você ver que fica parecendo que você tá falando da boca pra fora. Não é, porque a sua história só você sabe. Você saber que um dia você precisou fazer tudo. E é o que eu falo na empresa. Não venha falar comigo da produção, da embalagem, da entrega, da venda, do atendimento ao cliente. Eu passei por todas essas áreas. Então, você pode pegar uma empresa de sucessão familiar, você pode comprar uma empresa pronta. Tudo bem. Só que quando você constrói, você sabe daquela história, você sabe o que você passou. Sabe quando está cada tijolo. E aí eu brinquei que eu falei assim: amanhã eu estarei, né, com vocês 10h30. Amanhã mesmo. E eles falaram assim: por quê? Eu falei: porque eu tive uma ideia mirabolante. Vou trazer pra vocês. E aí, você morde que eles falam assim: capta o que ela vai falar, deixa ela sair que depois a gente resolve. e eu cismei, spoiler, que eu vou fazer um app lá, depois eu te conto, tá? Só que eu não sei quem faz app, eu não sei por onde, mas eu desenhei no papel. Aí eu vou chegar com o meu papel, vou te entregar, fulano, você tenta contratar pra mim pra fazer, depois a gente vê se vai dar certo. A ideia é essa, eu quero assim, esse assado, tal. Desembola aí, vamos ver aqui que vai sair. É isso aí, é desse jeito. Deixei lá, vou deixar lá amanhã. Aí eles contam de uma vez. Falei, não, que eu tô atrasada pra um podcast. Mas amanhã eu conto pra vocês. Aí ele já vem com ideia doida, tá à toa. Falei, não tô à toa não. Tô pensando em crescimento.
em crescimento e pensando em como melhorar para um setor ou para o outro setor. Tem gente que, igual teve uma vez, eu estava na minha sala, já tinha acabado de fazer minhas tarefas, um pouco antes do almoço, eu estava parado olhando pro teto, assim, tipo assim, de braço cruzado, assim, olhando pro teto. Aí o funcionário meu passou na porta, bateu no vidro, eu lá vi, tipo assim, viajando entre aspas. Aí bateu e falou, ô Pedro, desculpa te incomodar, mas eu acho que você tá viajando aí, eu tô olhando pro teto, então não sei o quê. Aí eu falei, não tava olhando pro teto, não, eu tava pensando aqui em como é que a gente vai fazer o procedimento para tal coisa, do jeito que tá, não tá legal, eu sei que dá para melhorar, que alguns pontos eu já pensei melhores, então eu tava, tipo, como se estivesse construindo uma receita de comida na cabeça, aí, mas para quem não tava dentro da minha cabeça, né? Pode parecer meio louco. Mas quem não tá dentro da minha cabeça, parece que você tá viajando, você tá à toa no tempo. Mas na verdade você tá trabalhando. É isso que eu falo, a gente trabalha o tempo inteiro. Isso faz parte também. Porque às vezes aquele momento de ócio ali que pode parecer que a gente tá, a cabeça nossa não desliga. Sempre pensando... E ao mesmo tempo, eu falo assim, a gente tá executando quando tá muito natural, a gente executa algo já pensando em outro. Às vezes no processo no mecanismo de pensar para a resolução de uma demanda, a gente acaba criando outras ou resolvendo outras demandas que não tem nada a ver com aquilo ali. Olha se já aconteceu com você. Eu estou executando algo que eu já fiz repetitivas vezes, mas na hora que eu tô executando, eu estou pensando em como melhorar aquilo. Uhum. Não só, tipo, igual você falou, tá parado. Tem hora que você tá fazendo, você fala assim, eu já fiz isso um tanto de vezes, não dá pra ser assim. Pera aí que não é possível que não tem jeito mais fácil. Né? Tem esse mesmo amigo meu do Pudim, ele fala, americano não faz nada sem pensar. Então, se você tá tentando abrir uma mala que você comprou nos Estados Unidos, e você não tá conseguindo, você para, fala, americano é prático. Ele não vai fazer uma coisa sem pensar. Então tem um jeitinho certo. É jeito, não é força. Isso. Então, e isso que você falou, toda vez que eu tô fazendo qualquer procedimento na cozinha, ou a maioria das vezes, até quando eu tô correndo... Depois você pergunta pra Aline, quando eu tô correndo, às vezes eu ligo pra ela e falo, tô com uma ideia tal, que do nada surgiu, e eu pensei naquele desenvolvimento e falou, ó, anota aí, porque eu não vou parar para anotar, então você anota aí para depois a gente desenvolver. Então, diariamente, quase que o tempo inteiro. É isso mesmo. A gente não para, a cabeça não para. É isso mesmo. Aí eu até falei com ela, às vezes para eu conseguir dormir, eu preciso deixar a televisão ligada, porque a minha cabeça para de funcionar e começa a prestar atenção no áudio. Eu tô de olho fechado lá, mas tô até com a coberta no rosto assim, mas a televisão tá funcionando para eu parar de pensar nas coisas e focar no áudio da TV, aí eu consigo dormir. Porque senão, às vezes, eu não consigo desligar. Aí, tá vendo? E eu vou te falar que é daí que vem o perfil da pessoa. Certos perfis. Tem gente que não preocupa com nada. Exato. Tem gente que executa a mesma coisa várias vezes e nunca vai pensar em evoluir aquela execução. Só sabe fazer aquele trabalho mecânico ali de repetição e saiu um pouco dali. Ai, não, peraí, pra mim não funciona, país aí tá errado, não dá. É isso. E outro desafio nosso é treinar esse tipo de pessoa, desenvolver esse tipo de pessoa. Não, esse tipo de pessoa, ela não vai partir dela uma melhoria de uma execução. Não vai. E é perfil e tudo bem. Nós temos que saber entender isso. É igual no mundo inteiro, né? Tem mecânico, tem engenheiro, tem médico, tem cozinheiro, tem eletricista, tem arquiteta. Então, tem vários tipos de pessoas para vários tipos de coisas. Então, a gente tem que saber identificar, o gestor, né? Saber identificar o ponto de cada pessoa e trabalhar a favor seu. Não adianta nada você pedir para um executor pensar. Não adianta. E a gente tem que... E aí eu falo que uma dessas coisas, quando você começa a empreender, é isso, você tem que entender de gestão de pessoas. O pouco que seja, ou que você goste ou não. Você vai ter que entender. Você vai... Aí, tá vendo? Aí você vai pra mais um viés. Você tem que aprender um pouco aqui disso. Mas é isso. Final das contas, a gente não vai parar de aprender nunca. Não, E tem hora que não vai dar tempo nem de almoçar, tá vendo? Falando nisso, vamos sair, vamos tomar um vinhozinho? Ai, meu sonho. Hoje tem crianças para pegar na escola. Então depois as crianças. É isso. Ô, Luiz, eu queria te agradecer demais o bate-papo. Eu quero já te convidar para as próximas vezes e até me convidar para fazer uma visita na fábrica. Vamos lá? Vamos. Não, então vamos, porque
Aline não foi. Vamos marcar? Mas eu vou insistir agora. Não, nós vamos marcar. Tá? Semana que vem, já tá marcado. E do Pão de Queijo, a rede social do Pão de Queijo, para quem quiser contatar, pedir e tudo mais. Então vamos lá, rede social, Mais Mineiro Oficial. Mais Mineiro Oficial, no Instagram. Isso, no Instagram. E o site é maismineiro.com.br. maismineiro.com. Só entrar lá, vai ter o link do WhatsApp, só fazer o cadastro e pedir que entrega na sua porta. A gente trabalha com o mercado de food service, mas para o consumidor final é só pedir ou retirar ou comprar uma quantidade um pouquinho maior. Ou se não, retirar lá na porta com a gente. E você está estruturando empresas também? Sim, Quer claro. passar o seu contato? Então, minha rede social, Louise Amaral Oficial. Meu telefone, pode falar também? Se você WhatsApp, 31 994 16 9898. Trabalho com estruturação e gestão de empresas para montar processos. Pegou a empresa bagunçadinha, é a hora que eu gosto mais. Gente, mas se ela já tiver boa, também gosto. Essa mulher é igual o canivete suíço. ela é 1001 funções. Meu sonho é você falar, vem cá me ajudar com a empresa. Eu deixo ela linda para você, você fala assim, agora eu não quero vender mais. Estamos aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. Não esqueça de seguir lá as redes sociais, @escuta-o-cheiro. Escuta o cheiro é com U mesmo, tá? Escuta o cheiro. E no YouTube, Rádio Mix FM BH, na aba de podcasts, o Mise en Place. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, gente.